Olá, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Uma alegria estarmos novamente aqui, segunda-feira, dia 24 de julho de 2023. Eu sou Leila Rocha de Oliveira, do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, e como todas as segundas-feiras, nós temos o nosso encontro, o encontro espiritual. É a nossa palestra semanal, quando sempre procuramos trazer uma mensagem de amor, de esperança, de reflexão para o nosso fortalecimento, para a nossa renovação íntima. E nós vamos cumprimentando os amigos que vão chegando, os amigos encarnados, os amigos desencarnados, os benfeitores espirituais da nossa casa espírita, e cumprimentamos também aqueles que vão nos assistir depois, através dos nossos canais do Facebook, do YouTube, do Instagram, do Telegram, e cumprimentando a nossa querida amiga Sueli Reis. Seja muito bem-vinda, Sueli. Sejam todos muito bem-vindos, sintam-se abraçados, sintam-se fazendo parte da família do SEAC de Olambra. Boa noite, Josélia Souza. Seja muito bem-vinda. Amigos, amigas, que estão chegando, vamos preparando o nosso ambiente espiritual, coloquemos o nosso copinho, a nossa garrafinha de água, ao final ela será magnetizada, ao final nós receberemos o passe magnético espiritual, ofertado pelos benfeitores amigos. Então, vamos juntos, nesse momento de encontro espiritual, abrindo aqui uma mensagem do livro Vinha de Luz, para prepararmos o nosso ambiente com uma mensagem do livro Vinha de Luz, que vem através de Emmanuel e Francisco Cândido Xavier. Mas nós aproveitamos, antes de iniciar, para aqueles que vão nos assistir depois, participem também com muita fé, com muita esperança, como se presenciar nesse momento estivessem. Coloquem também o seu copo de água, abram seus corações e tenham a certeza que os emissários do bem estarão acolhendo, vendo as necessidades de cada um. Boa noite, Regina Carosa, seja muito bem-vinda, essa família tão especial também, que estão sempre conosco, nosso querido amigo Vicente Jimenez, seja muito bem-vindo, Vicente, e nós vamos ler aqui a mensagem que Emmanuel nos traz, a mensagem 133, Casa Espiritual. Essa mensagem ela foi trazida através de Pedro. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual. Vejam que lindo o que Pedro fala para os amigos. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5. Emmanuel nos diz: cada homem é uma casa espiritual que deve estar, por deliberação e esforço do morador, em contínua modificação para melhor. Valendo-nos do símbolo, recordamos que existem casas ao abandono, caminhando para a ruína, e outras que se revelam sufocadas pela era entrelaçada ou transformadas em redutos de seres traiçoeiros e venenosos da sombra. Aparecem, de quando em quando, edificações relaxadas, cujos inquilinos jamais se animam a remover o lixo desprezível, e observam-se as moradias fantasiosas, que ostentam fachada soberba, com indisfarçável desorganização interior, tanto quanto as que se encontram penhoradas por hipotecas de grande vulto, sendo justo acrescentar que são raras as residências
completamente livres, em constante renovação para melhor. O aprendiz do Evangelho precisa, pois, refletir nas palavras de Simão Pedro, porque a lição de Jesus não deve ser tomada apenas como carícia embaladora, e sim por material de construção e reconstrução da reforma integral da casa íntima. Muita vez é imprescindível que os alicerces de nosso santuário interior sejam abalados e renovados. Cristo não é somente uma figuração filosófica ou religiosa nos altiplanos do pensamento universal. É também o restaurador da casa espiritual dos homens. O cristão, sem reforma interna, dispõe apenas das plantas do serviço. O discípulo sincero, porém, é o trabalhador devotado, que atinge a luz do Senhor, não em benefício de Jesus, mas, sobretudo, em favor de si mesmo. A mensagem 133 do livro Vinha de Luz, Casa Espiritual, trazida através de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5. Vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual. Nessa mensagem, Emmanuel faz uma comparação entre nós, humanidade, e uma casa espiritual e uma casa material. Como que nós nos comportamos diante da vida? Como que é a nossa casa? E ele diz: cada homem é uma casa espiritual que deve estar, por deliberação e esforço do morador, em contínua modificação para melhor. Então, amigos e amigas, queridos que estão aqui conosco nesta noite, como que nós construímos a nossa casa? É uma casa que está ao abandono? É uma casa que está em ruínas? É uma casa que está sufocada? Que está entrelaçada de seres traiçoeiros e venenosos? É uma casa cujos inquilinos se animam a remover o lixo? É uma casa fantasiosa que ostenta uma fachada soberba, mas com o interior desorganizado? Então, meditando na mensagem de Pedro, através de Emmanuel, Casa Espiritual, nós vamos convidando a todos vocês para juntos orarmos ao Senhor da vida, ao seu Filho amado Jesus. E nesta noite, quando nos reunimos para buscar a compreensão da sua mensagem, da boa nova, do Evangelho, nós pedimos: Senhor, esteja conosco, toca os nossos corações, nos inspire para que possamos caminhar sempre lado a lado contigo, confiando em ti, no teu amor, na tua proteção e na tua paz. Agradecendo aos emissários do bem, à equipe espiritual de Dr. Bezerra de Menezes, nós vamos iniciando mais essa noite. Sê conosco, agora e sempre. Muito obrigado, Senhor. Graças a Deus. Queridos amigos, amigas, mandando um abraço para Emanuela Caroline, que nome lindo, para a nossa querida Eudócia, Arnaldo Reis, Anne Eliane, a Flávia Svensson, todos esses amigos, amigas tão especiais que estão sempre conosco, fazendo parte dessa família do SEAC de Olambra, uma família pequena, de uma certa forma, mas
juntando com a família espiritual, se torna uma grande família, e é uma família com a qual o Mestre Jesus também conta conosco. Mas, amigos queridos, para aqueles que receberam a nossa divulgação do tema da nossa noite, o caminho para Deus, o caminho para Deus. E nós ficamos pensando, e acredito que vocês também pensem, afinal, nós, no nível moral, intelectual, espiritual que nos encontramos, temos dificuldade de compreender Deus. Afinal, Deus seria o quê? Kardec também inicia o Livro dos Espíritos fazendo esse questionamento aos benfeitores. Mas como que nós podemos compreender Deus e fazer esse caminho até Ele? Porque nós sabemos que Deus é a criação de tudo, foi quem criou todo o universo, não somente o nosso planeta Terra, mas todo o universo é criado por Deus. Jesus não dizia Deus, ele dizia o Pai, porque ele tinha uma intimidade tão grande, ele como um espírito já evoluído, que ele nem falava Deus, ele dizia meu Pai, nosso Pai. Mas quem é esse nosso Pai? Como que nós vamos compreender Deus para fazer esse caminho até Ele? Boa noite, Rita, seja bem-vinda, Rita de Cássia, Vera Lúcia Soares. Então, nós pensando esse caminho para Deus, como que nós vamos trilhar esse caminho? E nós vamos lembrando que, no nosso nível evolutivo, temos ainda muita dificuldade para compreender essa essência, essa energia, esse ser que tudo comanda. E nós vamos lembrando que, há séculos, milênios atrás, aqueles primeiros homens primitivos, e vocês, à medida que eu for refletindo, vocês pensem, será que nós ainda estamos nesse mesmo contexto, nessa mesma crença? Vocês conhecem alguém, ou vocês mesmos ainda têm alguma crença do que a gente vai procurar trazer aqui? O que é que nós lembramos? Lá nos primórdios, aqueles primeiros homens, eles tinham dificuldade, como nós temos, de compreender, mas eles sentiam que existia algo superior, existia algo além da matéria, algo que eles consideravam sobrenatural, estava acima do que era natural para eles. Então, eles tinham uma crença desse ser especial. Mas como que era esse ser? Então, eles adoravam, houve épocas que eles adoravam as pedras, porque, afinal de contas, imagine uma rocha, uma pedra que tinha toneladas, era algo especial. Eles acreditavam que daquela pedra eles poderiam conseguir algo. Eles adoravam as plantas, eles adoravam as árvores, eles adoravam os animais, eles adoravam os deuses. Mas isso tudo foi o quê? Uma forma daqueles primeiros homens primitivos irem despertando esse sentimento. Porque lá no íntimo, todos nós sentimos, afinal de contas, somos centelha divina, mas temos dificuldade nessa compreensão. Então, eles adoravam pedras, árvores, animais, eles adoravam os trovões, o sol, porque, afinal de contas, era algo muito especial que eles nem conseguiam compreender. O tempo, séculos foram passando, os vários povos, eles adoravam, como nós dissemos, os deuses, e cada povo começou a criar os seus deuses. Não era apenas um deus, eram politeístas, uma crença em vários deuses.
Então, na Grécia, eles tinham vários deuses, em Roma, eles tinham vários deuses. E o tempo foi passando. Essas crenças foram se modificando e chegou um período que o povo hebreu, ele, todo esse processo, porque Deus não tem pressa, enviava seus emissários, como envia até hoje. Veio Abraão, depois Moisés, vários profetas foram surgindo, e o povo hebreu ele estava mais motivado, ele tinha mais condições já de aceitar um Deus único, um Deus único. Então, através de Abraão, vem o quê? Os 10 mandamentos, a tábua da lei. Ali, inspirado, Abraão vem falar sobre esse ser superior. O povo, apesar das dificuldades, acredito que vocês devem lembrar, talvez nós estivéssemos até lá no meio também fazendo parte daquele povo. Abraão sobe lá para o monte, traz aquelas leis. Quando ele chega, apesar do povo já ser um povo motivado a adorar somente um Deus, quando ele chega, o povo já estava adorando o bezerro de ouro. Abraão, humano, ficou tão contrariado que ele quebra aquela tábua e sobe novamente para o monte. Vai lá para as montanhas. Novamente, ele é inspirado pelos emissários divinos, traz novamente as leis, aquelas leis divinas, os 10 mandamentos, as 10 regras, para que aquele povo pudesse ter uma noção maior do que deveria fazer, como que deveria agir. Então, ele fala do amor, do respeito, ele fala que não deve matar, que não deve furtar, que não deve ter ambição pelo bem do outro, do vizinho. E ali ele traz 10 regras que continuam atualíssimas, porque, afinal de contas, vieram através da inspiração divina. O tempo passa, 1.500 anos, mais ou menos depois, vem Jesus reforçar essas regras, dizendo: eu não vim descumprir a lei, ao contrário, eu vim dar-lhe cumprimento. Mas ele resume toda essa lei que veio através de Moisés, através da Bíblia hebraica, através de todos aqueles profetas, ele resume tudo aqui. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mas, amigos, a nossa reflexão é o quê? O caminho para Deus. Vejam, milênios passando. Povo que adorava pedra, plantas, animais, adoravam deuses, até chegar a um Deus único. Mas será que nós agora, depois de milênios e milênios, já conseguimos ter essa compreensão dessa essência, dessa energia que rege todo esse universo? Ainda não. Kardec, com seu bom senso, ele inicia a primeira obra, que é o Livro dos Espíritos, a primeira questão perguntando o quê? Aos benfeitores amigos. O que é Deus? Ele não pergunta quem é Deus, ele pergunta o que é Deus. E eles dizem o quê? Eles dizem o quê? É a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. É a maior inteligência. É a causa primária, a causa primeira de tudo. Porque Deus é sempre
Deus sempre existiu. Deus está aqui desde toda a eternidade. Nós somos criaturas criadas por Deus, mas como que nós podemos compreender? Deus sempre existiu. Deus sempre criou. Jesus diz: o meu Pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Como conseguirmos entender essa essência que rege todo o universo? E nós precisamos pensar assim: nossa, o universo não é só o planeta Terra. De acordo com a ciência atual, ele já tem uma noção que existem trilhões de planetas, trilhões de galáxias. É uma coisa assim que não dá nem para a gente imaginar. Tudo é uma criação vinda dessa energia, para não dizermos desse ser, dessa entidade, porque o que acontece também? Os primeiros homens, logo que começaram a crer em Deus, eles já tinham uma noção que existia algo, que não eram todos esses deuses, era um que regia tudo. Mas eles tinham o quê? Uma ideia de um Deus antropomórfico. Era aquele Deus o quê? A semelhança de nós. Era como se fosse um homem. Nós vemos retratados aquele homem com aquela barba branca, aquele homem, às vezes, até com um cajado. Então, nós colocamos Deus à nossa semelhança. Deus também, com humor. Deus, que uma hora estava com raiva, outra hora ele estava feliz. Deus vingativo, aquele Deus, Senhor da guerra, que mandava destruir os inimigos. Vejam, a dificuldade, nós ainda seres materiais, egoístas, orgulhosos, vaidosos, ciumentos, ambiciosos, queremos o quê? Um Deus só para nós. Um Deus que cuide somente de nós, do nosso povo. Os hebreus já tinham essa compreensão de um Deus único, mas eles diziam que está lá na Bíblia hebraica, no Antigo Testamento, um Deus que mandava matar os inimigos. Quando Jesus vem, aí Jesus já vem ensinar o amor. Um pai, já não era mais esse Deus vingativo, já era um pai amoroso. Já era um pai que não fazia distinção de nenhum de seus filhos. Passado 2000 anos que Jesus nos ensina isso. Será que nós já conseguimos ter essa compreensão? Ou será que nós ainda temos aquele sentimento de separação, de apontar o outro, aquele outro não pertence à minha casta, não pertence ao meu meio social, não pertence. Então, vejam, mais de 2000 anos, Jesus ensinando que todos nós somos filhos de Deus, mas a escravidão ainda existe no nosso planeta. Podemos dizer, mas a escravidão acabou no nosso Brasil. Quase diariamente, nós vemos notícias de pessoas escravizadas. Então, como que nós vamos fazer esse caminho para Deus? Se ainda fazemos guerras, ainda fazemos separações, ainda temos pessoas escravizadas e nós simplesmente vamos tolerando tudo isso. Porque, às vezes, é uma coisa que não está ao meu lado. Então, eu acabo deixando passar. Mas, para que a gente possa fazer esse caminho para Deus,
o que é necessário. Porque se nós formos, e ontem, domingo, no nosso Evangelho no Lar, nós falamos sobre os diferentes mundos habitados. Quem quem participou conosco ontem deve lembrar essa parte do Evangelho do capítulo 3, quando fala dos diferentes mundos, os diferentes mundos. Aliás, eu falei os diferentes mundos habitados, não. São os diferentes mundos. Eu até vou abrir aqui para falar corretamente, para não dizer que, olha, não foi bem isso que foi dito, não. Vou abrir aqui diferentes categorias de mundos habitados. Diferentes categorias de mundos habitados. E o que é que nós observamos? De uma forma didática, Kardec cria um roteirinho. Iniciamos a nossa encarnação no mundo primitivo, depois de um mundo de expiações e provas, de regeneração, mundos ditosos ou felizes, até atingirmos o grau máximo, que seriam os mundos celestes, os mundos divinos. Então, imaginem nós, que estamos ainda na segunda escala dessa evolução, como mundos de expiação e de provas, para que nós possamos compreender essa essência divina, esse ser, essa energia que comanda tudo, nós não temos condições morais e espirituais para isso. Então, é um processo que nós precisamos realizar para podermos chegar. Quando chegarmos lá nos mundos divinos, nos mundos celestes, quando já formos espíritos puros, como Jesus, aí sim nós vamos ter total compreensão do que seja Deus. Porque o que Jesus dizia? Que ele estava lado a lado com Deus. Mas por quê? Ele já tinha atingido esse grau máximo. Mas a gente pode pensar, mas e afinal? Desde os homens primitivos, que já fomos nós, provavelmente fazendo todo esse roteiro, adorando milhares de deuses, adorando pedras, plantas, árvores, animais, deuses. E agora? Eu já me professo espírita, ou pelo menos já sou simpatizante. Qual as crenças que eu tenho agora? Porque o que nós observamos? Se nós pensarmos bem, nós ainda constatamos isso. Pessoas, de uma certa forma, adorando pedras, adorando as plantas, adorando animais, adorando deuses. Temos regiões do mundo que acreditam-se ainda em milhares de deuses. Então, para essas regiões chegar a um Deus único, ainda vai ser um processo longo. Por isso que Jesus disse que o fim chegaria depois que o seu evangelho fosse pregado em toda a terra. Porque, se nós pensarmos, nós como espíritas, nós somos aí cerca, talvez como espíritas, vamos colocar aí que sejamos 30 milhões de espíritas pelo mundo. Vamos arredondar, vamos fazer um número maior. Vamos dizer que sejamos 50 milhões pelo mundo de espíritas. Nós, espíritas cristãos, entre os cristãos, contando os cristãos, que sejamos aí 1 bilhão de cristãos. Nós temos 8 bilhões de pessoas na Terra. Então, muitos ou não creem em nada, ou creem em outras filosofias, doutrinas, religiões. Então, muitos talvez nem nunca ouviram falar do nosso governador espiritual, que é Jesus. Há um processo muito grande ainda pela frente. Caminhar esse caminho para Deus ainda tem muito a ser percorrido, porque tudo está dentro
de uma programação divina, sob a sua supervisão. Deus não impõe nada. Nós temos o livre-arbítrio para tomarmos as nossas decisões, até chegarmos aqui hoje, dia 24 de julho de 2023, quanto nós já percorremos em termos de outras religiões, já reencarnamos em vários lugares, com certeza, aqui no planeta Terra, já tivemos várias crenças, até chegarmos a essa crença agora espírita. Há uma crença de um Deus único, há uma crença de não termos mais necessidade de uma adoração exterior, porque Jesus já havia ensinado há 2000 anos adorar em espírito e verdade, amar em espírito e verdade, amar a Deus em espírito e verdade. Então, não precisamos mais de rituais, de roupas, de indumentários, de palavras decoradas para que a gente possa ter esse contato com essa energia de amor, essa inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Mas, amigos, para que possamos fazer esse caminho para Deus, refletindo em cima disso tudo, vocês podem pensar, bom, mas eu não consigo nem ainda ter condições de compreender, então eu vou deixar isso de lado. Mas será que é essa a proposta? Não. Nós estamos aqui, nós devemos lembrar, Kardec perguntou também sobre isso, os benfeitores respondem, devemos lembrar o quê? Somos espíritos, estamos aqui num corpo de carne, mas qual é o objetivo? Atingirmos a perfeição. A única coisa que nós temos certeza, que não temos como fugir disso, é que pode levar milhões de anos, mas nós vamos um dia sermos espíritos puros. Então, por que não começar o trabalho agora? Ao acordarmos diariamente, nós estamos tendo uma oportunidade, um novo dia. Então, ao iniciarmos um novo dia, já iniciarmos com esse propósito. Hoje, eu quero trabalhar as minhas imperfeições, adquirir virtudes. Então, eu vou fazer esse trabalho contínuo. Se eu sou ciumento, vaidoso, egoísta, orgulhoso, o que eu preciso ir lentamente, porque se fosse rápido, nós não estaríamos mais aqui. Mas a proposta diária. Hoje, eu quero ser melhor do que ontem. E amanhã, eu quero ser melhor do que hoje. E nisso eu vou fazendo esse trabalho de modificação que nós espíritas chamamos reforma íntima. Então, quando nós retornarmos à verdadeira vida, que é a vida espiritual, se nós conseguirmos sair daqui com a consciência tranquila, aquela consciência do dever cumprido, poxa, eu consegui. Algo eu já estou levando a mais do que quando eu aqui cheguei. Um pouquinho eu já deixei para trás, em termos de imperfeições. E um pouquinho a mais eu consegui conquistar em termos de virtude. E nisso que eu vou adquirindo essas pequenas conquistas, eu vou me aproximando mais desse amor supremo, dessa inteligência suprema, causa primária, causa primeira de todas as coisas. Então, amigos, esse caminho para Deus que nós trilhamos, porque a partir do momento que fomos criados pelo Pai, nós estamos aqui com o nosso livre-arbítrio para fazermos essa conquista. Mas à medida que formos trabalhando, pensamentos, sentimentos, palavras, ações, nós vamos lentamente fazendo esse caminho para Deus, até o momento
que ao conseguirmos atingir a plenitude, atingirmos a angelitude, aí nós vamos realmente estar lado a lado com o Pai. Paz a todos. Então, queridos amigos, é uma alegria estarmos aqui juntos, passando agora para a segunda parte dos trabalhos da nossa noite, cumprimentando nosso querido amigo também, José Roberto. Seja muito bem-vindo, José Roberto Araújo. E nós aproveitamos este momento para reforçar para os que vão nos assistir depois e para aqueles que vão participar agora desse momento de receber o auxílio do alto. Coloquem o seu copinho de água, a sua garrafinha, abram seus corações com muita fé, com muita esperança, com a certeza de que os emissários divinos estão ao nosso lado, vasculhando as nossas mentes, vendo as nossas necessidades, as nossas aflições, as nossas angústias. Para aqueles que estão agora conosco, que vão estar depois e que sentem uma necessidade maior de receber, mantenham-se em sintonia, mas convidamos aqueles que têm condições de doar. Vamos agora fazer uma grande rede de doação, a expandirmos os nossos corações. Jesus disse: vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Todos nós temos essa centelha de Deus dentro de nós. Temos esse potencial divino. Não sejamos tímidos. Vamos agora ofertar. Jesus conta conosco. Porque quando nós... É uma troca. Nós estamos dentro desse grande oceano. Somos gotinhas de água dentro desse grande oceano. Um momento, nós precisamos mais. Nós recebemos. Quando nós estamos em condições, nós doamos. E com isso nós vamos alimentando todo o nosso planeta, com essas vibrações de amor, de fraternidade, de paz. Lembrando, enquanto aqueles que ainda não providenciaram, estão providenciando a sua água, amanhã nós temos o nosso estudo do Evangelho, pelo Facebook, pelo Instagram às 20 horas. E toda terça-feira nós temos uma reunião de vibração, que é uma reunião de tratamento. E essa reunião de vibração não é ao vivo, ela é à distância. Então, quem desejar encaminhar algum nome para essa reunião de vibração, ou para um atendimento fraterno, ou para alguma orientação, encaminhe para um novo número do WhatsApp do nosso Centro Espírita. Se desejarem ligar, também podem ligar. E nós, ao final, vamos passar o novo número do WhatsApp do nosso Centro Espírita. Mas não podemos deixar de lembrar, para quem está sempre conosco, está já até cansado de ouvir, mas a gente precisa lembrar, porque nem todos conhecem o nosso canal do YouTube. O canal do YouTube é o Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui de Olambra. Nós temos mais de 1000 vídeos postados, palestras, cursos, estudos, enfim, temos muita coisa postada, evangelização infantil, curso de magnetismo, 3 anos de curso de magnetismo postados lá no nosso canal do YouTube, que é o Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec. Temos o nosso canal do Telegram, que é o SEAC 2012. Então, nós convidamos vocês, mesmo vocês que estão aqui agora conosco, depois entrem lá, entrem, compartilhem, façam comentários. Com isso, nós vamos contribuindo para que o canal passe a ser mais conhecido, outras pessoas também sejam beneficiadas. E não sejamos tímidos, nós espíritas somos muito tímidos. Então, a gente aproveita, compartilhem com outros uma mensagem,
E esses vídeos vai, com certeza, chegar àquela pessoa que está precisando. Então, vamos semear a luz. Jesus conta conosco. Amigos, já dei tempo para todos providenciar o seu copo de água. E nós vamos agora, vamos orar. Convidamos todos vocês neste momento. Vamos inspirar, expirar suavemente, relaxando, sentindo essa presença divina em nossas vidas, imaginando agora um caminho florido, belo. Ao final, uma energia de amor nos espera. Jesus, representante do Pai aqui na Terra, se encontra ao final desse caminho. E nesta noite, o nosso desejo é fazer esse caminho de volta para o Pai. É fazer esse caminho de retorno, trilhando essa estrada para podermos encontrar o amor, a paz, a fraternidade, todo esse anseio que todos nós possuímos. E nós rogamos a Jesus e a seus emissários que estejam conosco nesta noite, os governadores espirituais de todas as nações, se juntem a nós. E nós vamos visualizando agora o nosso planeta Terra se iluminando, as sombras se dissipando, o nosso planeta se ilumina, a paz se manifesta, o sentimento de fraternidade, de tolerância, de perdão. E unidos a cada benfeitor amigo, nós envolvemos com um abraço de muito amor o nosso orbe. Vamos percorrendo, vasculhando, milímetro a milímetro, todo o nosso planeta. Vibrações de amor, vibrações de paz, vão sendo projetadas sobre todo o nosso planeta Terra. Adentramos nos lares, pacificamos as famílias, despertamos o sentimento de harmonia, de paz. Percorremos os leitos dos hospitais, as UTIs, as instituições coletivas, as ruas, e aonde houver um irmão enfermo, conflitado, sofredor, as nossas vibrações, o nosso amor toca o coração, a alma desses irmãos, como nos ensina Pedro, o apóstolo. O amor cobre a multidão de pecados. E Jesus nos ensinou a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Que possamos amar todos os nossos irmãos, indistintamente, sem julgamentos, sem apontar falhas, transformando o nosso orbe. Sejamos nós os pacificadores, sejamos nós aquele que sabe ouvir, que sabe calar, que sabe sentir. Sejamos nós que, ao chegarmos num ambiente, o ambiente se ilumine, se pacifique, a energia de amor se manifeste. E nós vamos vibrando, e nós vamos confiando, juntos com cada benfeitor amigo, que eles possam se utilizar de nós, do nosso magnetismo, para a magnetização das águas e de tudo que for possível magnetizar, para potencializar os efeitos de cura. E nós vamos vibrando e vamos confiando e vamos entregando aos emissários divinos esse trabalho de amor.
E enquanto os benfeitores vão acolhendo a cada um, nós vamos agora dirigir os nossos pensamentos aos nossos lares, para que os emissários que do alto vêm ao nosso lado, vasculhando as nossas mentes, possam beneficiar a cada um que nos vem ao pensamento. Confiemos no amor de Jesus, presente nesse momento. E com gratidão aos benfeitores amigos por todo o trabalho que está sendo realizado, nós vamos agora entregando na mão desses emissários divinos o cuidado pelos nossos entes queridos e vamos também receber essa luz que verte do alto sobre nós. Sintamos agora uma chuva de bênçãos sendo derramadas sobre nós. Essa energia de cura percorre todo o nosso ser, todo o nosso corpo espiritual e todo o nosso corpo material. E nós vamos sentindo a cura se manifestando, a cura do corpo, a cura da alma. E neste momento, enquanto os benfeitores nos aplicam essa energia de amor, nós vamos aproveitar para louvar, agradecer e, se desejar, realizarmos os nossos pedidos. Com gratidão por tudo que recebemos, agradecendo aos nossos protetores, anjos guardiães, a cada benfeitor amigo, as equipes espirituais que estão sempre conosco, agradecendo a Jesus e pedindo: Senhor, abençoe a nossa semana. Conduza-nos, Senhor Jesus, conduza-nos sempre pelo caminho do bem, do amor e da caridade. Nesta última semana do mês,
de julho. Nós te pedimos, Senhor, a tua proteção, a tua paz. Esteja sempre conosco em nossas vidas, com gratidão por tudo, a Jesus e a Deus, nosso Pai. Nós vamos encerrando, convidando a todos, suavemente, vamos abrindo os nossos olhos, vamos nos situando novamente no ambiente onde nos encontramos, desejando que a doce paz de Jesus permaneça no lar e no coração de cada um de vocês. Muita paz. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Queridos amigos, depois de tudo que recebemos, só podemos agradecer, lembrando o novo número do WhatsApp do nosso Centro Espírita, para quem desejar encaminhar alguma mensagem, anotem aí o DDD, o 19, DDD 19, e o celular 99 456 4473. 19 99 456 4473. Muita paz, agradecendo o carinho de todos vocês, as palavras carinhosas da nossa querida Rita. Eu não me lembro se onde a Rita estava conosco, mas eu vou lembrar aqui, se ela não estava conosco, a minha neta que cortou meu cabelo. Minha neta que cortou, falou, vó, vou cortar seu cabelo. Falei, mas, Luísa, você já fez curso de cabeleireira? Vó, eu aprendi pela internet. Eu falei, então vou confiar em você. E ela cortou meu cabelo. Ela é muito habilidosa, e cortou meu cabelo. Eu fiquei muito feliz, ainda mais com o elogio de vocês, que eu estou bem. Então, vou falar para ela, Luísa, parabéns, minha neta, você está super aprovada. Ela vai, com certeza, vai se sentir muito feliz. Então, amigos, um beijo grande no coração de todos vocês. Até amanhã, terça-feira, 20 horas, no nosso estudo do Evangelho, pelo Facebook, pelo Instagram. Paz a todos, que Jesus esteja sempre com cada um de vocês. Agora que eu vi, o Arnaldo está dizendo que vai cortar o cabelo com ela. Você vem quando aqui ao Brasil, Arnaldo? Então, aproveite. Ela está querendo ir para os Estados Unidos, morar lá. De repente, você vai cortar com ela aí nos Estados Unidos. Que bom. O Arnaldo é sempre tão brincalhão. Ô, Arnaldo, um beijo grande. Beijo para todos vocês. Até amanhã.